Yoga Club, santuário sagrado de meditação. E já no Sutra 41 ele fala: tal como o cristal naturalmente puro assume formas e cores de objetos colocados perto dele, assim a mente do yogi. Yogi é o termo para o praticante de yoga. Assim, a mente do yogi, com suas alterações totalmente enfraquecidas, as flutuações enfraquecidas, torna-se clara e equilibrada e atinge o estado destituído de diferenciação entre conhecedor, conhecível e conhecimento. Esta culminância da meditação é Samadhi. Em a tradução de baixo, encontra-se o colorido da joia, Mani, nascida em consequência do enfraquecimento material das vritis, com aquele mesmo colorido que está no observador, nos órgãos sensoriais e nos objetos observados. A gema preciosa representa tradicionalmente a alma individual espiritualizada. Ele está querendo dizer que, tal como o cristal puro assume formas e cores de objetos colocados perto dele, a mente do yogi, do praticante de yoga, acontece isso também com a mente dele. Você está apaixonada por um rapaz ou por uma garota. Você pensa nessa pessoa o tempo todo. Você acabou de conhecer e se apaixonou e tá aquele negócio e você pensa naquela pessoa o tempo todo. Este pensamento dessa pessoa o tempo todo, ela assume uma proporção tal na sua mente que é como se todos os outros pensamentos começassem a refletir aquela pessoa. Você tá escrevendo um texto e acontece uma coisa que te lembra a pessoa, ou você lembra da pessoa por alguma coisa e dá vontade de conversar com a pessoa, parece que tudo virou a pessoa. Você tá comprando uma roupa, você tá assistindo um seriado, você tá pensando na pessoa. É como se um pensamento seu, quando ele é extremamente forte e potente dentro da sua mente, todos os outros pensamentos em volta começam a assumir a forma, as cores daquele pensamento primordial. Mais ou menos isso que ele tá querendo te dizer. Da mesma forma que se você tem um pensamento pessimista em relação a alguma coisa, suponhamos que você está com um problema familiar muito grande, que é algo que tá te atrapalhando, que é muito importante para você, de uma pessoa muito querida. Esse problema assume uma proporção tal na sua vida que, dependendo do que está acontecendo, você não consegue mais trabalhar, você não consegue se distrair, você não consegue assistir um seriado, você não consegue ter momentos de lazer, você não consegue ter momentos de paz. É mais ou menos isso que ele está querendo te dizer, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Por isso que o sutra é legal, porque o sutra, ele pegou palavras, ele tentou pegar palavras com grande significado para passar uma mensagem muito profunda e importante. Outra mensagem que ele quer te passar aqui também neste sutra é relacionado a: quando você começa a meditar, você não precisa fazer grandes avanços. Por quê? Quando você começa a meditar, o que é a meditação? É o aquietamento das flutuações mentais, é yoga. Isso é basicamente a meditação. A gente está meditando para ter esse aquietamento de Chitta Vritti, que é para ter Chitta Vritti Nirodha, a contenção das flutuações mentais. É para isso que a gente medita, para que a gente não tenha aqueles efeitos colaterais, para que a gente consiga superar aqueles obstáculos, para que a gente não sofra pelas nossas 5 atividades mentais predominantes. Então é para tudo isso que a gente medita. E o que ele fala? Ele fala que quando você começa a meditar, quando você é capaz de começar a aquietar os seus primeiros pensamentos, é como se aquilo refletisse em volta e, de certo modo, espelhasse aquele principal foco que está sendo o seu objeto. O seu principal objeto foco, que é a aquietação mental. Em outras palavras seria: eu tenho muitas canetas. Cada caneta corresponde a uma flutuação mental, a uma alteração mental. Quando eu consigo cessar essas duas atividades mentais aqui, eu cessei essas duas do meio, tá vendo? Eu uni elas. Quando eu consigo fazer isso, mesmo que existem milhares de outras, é como se essas outras começassem, de certo modo, a espelhar o que aconteceu aqui. Aqui aconteceu um aquietamento.
Se eu sou capaz de começar a fazer isso com os meus processos, isso é o que eu dou ênfase neste momento. É como se o que tivesse em volta de mim começasse a espelhar aquilo e ele vai se assentando também. E ele vai se assentando também, e ele vai se assentando também. É mais ou menos isso que ele fala. Então ele fala que não é preciso um esforço descomunal na meditação para você começar a ver os efeitos dela. Você apenas precisa começar a colocar ela como foco principal dos seus processos mentais. A contenção é o foco, não é mais a distração, a dispersão. A dispersão não é o foco. Você até hoje está dando foco na sua vida para dispersão, distração e agitação. Eu posso dizer essas 3 palavras para você: dispersão, distração e agitação são os seus focos mentais hoje. Você deixa e a revelia acontecer o que tiver que acontecer e você não tem controle. Quando você começa a colocar como foco principal na sua mente o controle, a contenção, a retenção e todo esse enfraquecimento das flutuações, das oscilações, quando você consegue controlar isso e esse é o foco, tudo que está em volta começa a espelhar isso. E de certo modo, um pequeno esforço consciente já é suficiente para produzir grandes mudanças. É mais ou menos isso que ele está falando aqui também. E mais pra frente ele fala que quando você consegue fazer isso, né, ter essas alterações totalmente enfraquecidas, a sua mente se torna clara e equilibrada e atinge um estado destituído de diferenciação, ou seja, você já não diferencia mais o conhecedor, o conhecível e o conhecimento. O foco nosso dentro da meditação é que a gente conhecer a si mesmo, conhecer o nosso objeto de estudo. O que Patanjali fala? Que quando a gente está meditando sobre uma caneta, levando nossa atenção para essa caneta, existe o conhecimento acerca da caneta, existe o conhecível e o conhecedor. Quem sou o conhecedor? Eu sou o conhecedor, aquele que vai conhecer. O conhecível é o objeto a ser conhecido. E o conhecimento, aquilo que precisa ser sabido a respeito dela. Então ele diz que quando você consegue alcançar esses estados elevados de meditação, é como se esses 3 seres, eu, a caneta e o conhecimento sobre a caneta, se tornasse uma coisa só. Ou seja, eu que tenho a capacidade de adquirir esse conhecimento, eu adquiro as características daquilo para mim. É como se eu me tornasse a própria caneta e o conhecimento sobre a caneta. O jeito fácil de você entender o que é isso é: tudo que você precisa saber sobre o objeto, você é capaz de compreender naquele momento exato. Quando eu estou meditando nos meus próprios processos mentais, é como se eu adquirisse o conhecimento por trás do que está acontecendo dentro da minha mente para mim. Só que existe uma diferença entre você se fundir com o conhecimento e você se fundir com o conhecível. Aqui ele está dizendo que vai existir a fusão dos 3. Entende? Então é isso que ele está falando quando ele disse que não existe mais diferenciação entre conhecível, conhecimento e conhecedor. Então, já no capítulo 2, Patanjali começa assim: o aceitar a dor como auxílio para a purificação, o estudo dos livros sagrados e o render-se ao Ser Supremo constituem yoga em prática. Ou a outra tradução é: Kriya Yoga é o sacrifício, tapas, a busca do saber interior, svadhyaya, e a entrega ao Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é o ser superior, é a Deus, é a entrega a Deus, essa rendição. Então ele está falando que quando você faz essas 3 ações, além de tudo aquilo que a gente já sabe da meditação, ele diz que também para você entrar nesse estado de yoga, nesse estado meditativo, desenvolver autoconhecimento, tudo isso e alcançar as conquistas que você deseja, facilita se você fizer essa entrega a Deus, essa rendição a Deus, aceitar os preceitos de Deus, a vontade de Deus, se unir a Deus, pedir auxílio a Deus.
Quando você estuda os livros sagrados, esse estudo dos livros sagrados, ele também entende como um autoestudo, porque naquela época você percebe que tudo isso que fala desses livros sagrados, inclusive o Yoga Sutra mesmo, ele fala sobre o ser humano, sobre a essência humana, então eles entendiam também naquela época. E é o que Patanjali fala, que quando você está estudando os textos sagrados, você está ao mesmo tempo estudando a si mesmo e a si mesma. Porque conhecendo isso, conhecendo essas histórias, você está conhecendo o ser humano e você pode fazer essa inter-relação com você, com a sua vida, com os seus processos, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Então ele fala isso, entregar-se a Deus, fazer esse estudo tanto das escrituras quanto o autoestudo, o estudo de si mesmo, e aceitar a dor. Aqui ele tá falando essa tradução de aceitar a dor, mas ele usa a palavra tapas. Tapas é entendido como queimar, como autodisciplina. É exatamente isso que ele tá falando. Ele tá falando aceitar a dor como auxílio para a purificação. Outra tradução para isso seria essa autodisciplina. Sabe quando você quer dormir até mais tarde, mas você sabe que você prefere levantar e começar bem o seu dia, fazendo as suas práticas da forma que você mais quer? Então, de certo modo, você aceita a dor de estar saindo do seu conforto para buscar a purificação. Então esse tapas, que significa queimar, é queimar todas as coisas que não te levam em direção ao que você quer. É essa autodisciplina de fato. Então ele fala que se você tiver esses 3 itens, isso já te ajuda no caminho para a sua obtenção de conquistas. Já no Sutra 2 ele te diz então que aquilo que foi dito anteriormente, nos ajudam a minimizar os obstáculos e alcançar Samadhi. Na tradução de baixo, eles têm por finalidade produzir o Samadhi e minimizar as perturbações. Então, além da meditação, se a gente faz isso também, a gente consegue ir mais rápido em direção ao que a gente deseja. Pulei para o Sutra 10, que ele fala, na forma sutil, estes obstáculos podem ser destruídos ao dissolverem-se no regresso à sua causa primária. Olha embaixo, a tradução fica, essas perturbações, tudo isso que a gente já vem falando, ele só está repetindo. Quando se tornam sutis, quando a gente entende o significado, eles saem daquela carga densa da matéria e vêm para o plano do sutil, elas são destruídas. A sua existência só faz sentido e só é possível no mundo grosseiro e material. Então, quando a gente traz para essa compreensão, até mesmo para abstração, para trazer para a espiritualidade, entregar para Deus as nossas dores, nosso sofrimento, buscar entender onde é que nas escrituras, onde é que no autoestudo eu consigo compreender, ter a disciplina de fazer. Então, tudo isso me ajuda a destruir essas perturbações, que essas perturbações são produzidas e fortalecidas no campo da matéria, no campo do que é denso. Se eu trago ela para o subjetivo e para o sutil, elas ficam mais fáceis de serem dissolvidas. Ele ainda tá te falando dos obstáculos, de como é que você vai superar isso, de como é que você vai seguir firmemente na sua prática. E aí no 11 ele te diz, ele tá começando a falar de dhyana. Ele já introduziu o dhyana aqui para você. Dhyana. No estado ativo, eles podem ser destruídos através da meditação, porque dhyana é a própria meditação.